Eu tenho alguns personagens, algumas histórias, e eu quero desenvolver um quadrinho com isso tudo. Eu quero poder compartilhar tudo isso com vocês. Todo projeto se inicia com uma ideia. No meu caso, a minha ideia é fazer um quadrinho que conta a história de uma cientista que se transformou numa garota planta. Se você quer começar a sua história ou seu projeto, minha dica principal, você precisa se apegar a essa ideia. Então, se você tem alguma ideia legal, pense por que ela é importante para você. Porque senão a gente desiste dela no meio do caminho. E depois disso, a próxima preocupação, qual a mensagem da sua ideia? Porque isso é o que vai dizer se ela é interessante ou não. Vamos supor então que eu sou um alienígena, alguma coisa assim, e esse é o idioma nativo, esse é meu idioma. Meu Deus, vai chover! Acendi a lâmpada aqui. Pronto. A tradução disso aqui seria mais ou menos isso. A sua ideia, no fim das contas, não importa muito o que seja, desde que a gente consiga perceber e entender e tirar alguma coisa de bom dessa sua história. No caso do meu, é crescimento. É uma história que envolve planta, ciência, maturidade, eternidade. Então, na prática, tudo que vai acontecer na história é para transmitir a mensagem de crescimento. Esse foi o primeiro passo, mas o verdadeiro primeiro passo é o segundo passo: os personagens. Toda a história e todo o mundo que eu construí com todas as outras personagens surgiram por causa da personagem principal. E no início ela era bem diferente do que ela é hoje. Mas eu só me apeguei à história por causa do desenvolvimento dela. Esse aqui, por exemplo, é um dos desenhos que eu fiz lá no início. Ela tinha uma saia com meia calça, ela tinha os tubos encurvados assim na cabeça e uma placa solar para fazer fotossíntese. E enquanto você não tem a sua história, os seus personagens eles vão progredindo e mudando conforme você trabalha mais na história deles. E se você se apegar aos seus personagens, ao progresso deles, à história deles, mais chances vocês vão ter de continuar com a história. Se apegue aos seus personagens, porque o leitor também vai se apegar a esses personagens. Esse aqui é o meu caderninho que eu quero ensinar para vocês. Não importa o nível de desenho que vocês tenham, existem coisas que são muito importantes que a gente consegue fazer mesmo sem saber desenhar. A aparência inicial da minha protagonista é mais ou menos assim. Ela é uma cientista, então ela usa um jaleco. E eu gosto de fazer um cabelo bagunçado, como se ela não se preocupasse com a sua aparência. A ideia é transmitir algo que seja amigável, divertida e energética. Inclusive, o tom amarelo do cabelo dela transmite essa sensação de energia, alegria. E basicamente essa é a Elisa no começo da história. Claro que muita coisa acontece, então ela acaba se transformando numa garota planta, uma outra raça de criatura. E por que de eu ter feito nesse jeito assim mais simples, mais infantil? Porque uma coisa muito interessante é quando nosso personagem tem características que qualquer um consegue lembrar ou perceber, mesmo que sejam muito simples. Eu gosto muito do design da Elisa porque é bem fácil de reconhecer ela, mesmo que qualquer um faça alguma representação. Ela pode literalmente também ser representada desse jeito. Você sabe que a aparência do seu personagem tá boa quando você consegue identificá-la de forma muito simples. Então, quando eu tenho esse personagem, essa história, eu posso começar a pensar melhor em que design eu quero para ela. E aí eu adiciono os detalhes. Eu tenho vários desenhos dos meus personagens, eu tenho até um texto já com algum início da história, mas eu realmente queria planejar direitinho e compartilhar com vocês não só esse início, mas toda essa jornada que eu vou ter para desenvolver esse mundo, desenvolver esses personagens, criar essa história. E no fim eu quero ter um quadrinho, eu quero poder mostrar para vocês a história da Elisa, o que ela faz, o que ela fez, as coisas que ela passou.
e todo o desenrolar desse mundo que eu criei só pra ela. O pessoal parou de chover. Olha só. Então eu gostaria de iniciar já nesse vídeo um pequeno sketch de como eu imagino que vai ser o início da história. A história começa com a Elisa atrasada para entregar um relatório de uma apresentação que está prestes para acontecer. Ela tá lá no auditório com, sei lá, o notebook dela, com alguma coisa aqui, e ela tá atrasada igual eu nos vídeos. Ela tá até colheira já, virou a noite fazendo esse relatório super importante. Eles estão num auditório enorme, com várias cadeiras. Eu ainda não pensei no diretor, eu preciso dar uma aparência pra ele. Bom, eu tenho um personagem que eu ainda não sei como ele vai ser, então eu vou botar um ponto de interrogação aqui nele. Esse aqui é o diretor do laboratório central. Ele é uma pessoa muito importante. Ele usa óculos, porque ele é o diretor. Pessoas que usam óculos são pessoas importantes. Então aqui eu tô passando uma ideia de que esse auditório é enorme e ele tem várias cadeiras. Então eu usei um quadrinho maior para expressar isso. Olha só que legal, eu vou usar o meu teclado como referência aqui para o próximo quadro. E essa é basicamente a primeira página do meu quadrinho. Claro que é só um sketch, eu preciso pensar se vai ser isso mesmo, e eu acho que vai. Basicamente, a minha história começa com a protagonista enviando de última hora rapidão a sua apresentação, porque vai ter algo super importante que vai acontecer a qualquer momento. Eles estão num auditório e parece que tem várias cadeiras e pessoas importantes ali do laboratório. Então já começa com um clima meio tenso, meio acelerado, não tem muito tempo para explicar as coisas. Já nas próximas páginas é apresentada uma personagem chamada Thalita, que vai se envolvendo ali com a protagonista, vai descobrindo coisas novas no laboratório. Thalita é uma cientista nova que foi recém-contratada e ela não sabe muitas coisas, então ela chega para aprender sobre o laboratório junto com a gente e embarca nessa aventura. E muita coisa acontece, tem muita diversão, tem muita doideira, muita explosão, muito sangue, morte, lágrima, destruição. Tem muito amorzinho também. E eu gosto bastante dessa história e eu espero que vocês também gostem. E se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários o que você achou da minha historinha. Se vocês querem acompanhar essa jornada, se inscrevam no canal para os próximos vídeos, toda terça. E no sábado eu faço transmissões ao vivo, compartilhando meu estudo, compartilhando meu trabalho. Tô muito feliz que eu finalmente comecei. Vambora, partiu, é isso aí. O futuro é... But I'm so frustrated. Hello to my loneliness.